Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 3 de Arte e Design Contemporâneos. Essa aula é oriunda da disciplina optativa do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB, UFPE. Continuando, Cézanne, Van Gogh e Gauguin foram três homens desesperadamente solitários, segundo Gombrich. Eles trabalharam com escassa esperança de ser algum dia compreendidos. Mas os problemas de sua arte, dos quais tinham uma consciência tão aguda e dolorosa, foram sentidos por um número cada vez maior de artistas da geração mais jovem, que não encontravam a menor satisfação nas habilidades adquiridas nas escolas de belas artes. Então, se nós pegarmos os dois primeiros encontros, as duas primeiras aulas, nós vamos perceber que os artistas da geração pós-impressionista, né, e aí nós fizemos um foco no Toulouse-Lautrec, eram artistas que tinham uma formação em ateliês de pintura, ateliês clássicos, escolas de belas artes, e tinha uma formação acadêmica, ou seja, uma formação que era calcada nas regras de desenho, escorço, regra dos terços, estrutura da anatomia, perspectiva renascentista de um ponto de fuga no centro. Só que eles tinham essa formação, mas ao mesmo tempo estava tendo uma ebulição nos seus centros urbanos, tanto em Paris como na Europa de maneira geral. Então Toulouse-Lautrec tinha um ensino formal, mas ele saía para ver exposições de artistas transgressores, né, de artistas marginais como os próprios impressionistas. E se antes da Revolução Francesa, que é considerado o marco do fim da Idade Moderna, nós tínhamos movimentos artísticos que duravam muito tempo, né? Os movimentos da arte ou da idade contemporânea é diferente. Os movimentos são muito curtos e ocorrem tudo ao mesmo tempo agora. Então, o movimento impressionista é um movimento que tem uma duração pequena, e esses artistas, como o Van Gogh, o Cézanne, o Gauguin e o próprio Toulouse-Lautrec, né, eram artistas dos quais eles se consideravam a vanguarda, novos artistas com novos olhares. E outros artistas começaram a ter também esta ideia e começaram a se descolar desse ensino, né, ou dessa escola acadêmica, indo para outras vertentes das artes que foram beneficiadas com a Revolução Industrial. Uma das coisas que foi muito importante para o desenvolvimento dos artistas, desses artistas especificamente, foi o intercâmbio, né, de novas frentes de arte, de novas representações gráficas. Dentre elas, as artes dos japoneses, a arte das gravuras japonesas. Então a gente pode ver aqui o Katsushika Hokusai, né, uma das obras dele, né, que influenciou de sobremaneira não o tema em si. Afinal de contas, as gravuras japonesas elas tratavam de temas regionais, temas do seu próprio cotidiano, mas o pensamento da gravura, ou seja, se a arte acadêmica era feita dentro da técnica do chiaro escuro, da ideia de cores, principalmente partindo do preto para o claro, né? A arte japonesa ela tinha uma arte praticamente sem sombreamento, né? Ela tinha uma arte calcada no traço, uma arte calcada no bidimensional. E isso era muito interessante na época, né? Até mesmo a ideia das temáticas dos temas cotidianos, mas, obviamente, adaptado para o contexto europeu, né? Isso que era muito importante como uma influência. E também a adoção de novas técnicas de gravuras, como, por exemplo, o advento da litografia, que tinha um material
de uso dos artistas muito semelhante ao que eles utilizavam em ateliês. Né? Na litografia, você pode utilizar lápis, você pode utilizar tintas que normalmente, ou que pelo menos aparentam, né, trazer uma realidade de muitos artistas que eram oriundos de ateliês. Né? E uma coisa que é interessante, começou a propiciar um diálogo não só entre artistas, mas também entre técnicos. Né? Então, geralmente, era comum, né, o artista dialogar com o impressor, no intuito de ter desenvolvimentos em relação ao pensamento artístico e o resultado gráfico. Na verdade, isso acontece até hoje. Né? Artistas, designers, têm sempre que estar dialogando com os artistas gráficos ou com os impressores ou com desenvolvedores de sites e tudo mais. Então, segundo Gombrich, foi antes da virada do século que o talentoso seguidor de Degas, isso é questionável, né? Importante dizer que Degas e Toulouse-Lautrec nunca tiveram uma amizade, né? Então, o que na verdade aconteceu é que Toulouse-Lautrec, como nós já explicamos na aula anterior, ele era um artista do qual ele era uma esponja. Então ele vai absorver muita coisa do Degas, mas ele absorve também de outros professores e de outros artistas ao longo da sua curta carreira. Mas, vamos lá. Henri Toulouse-Lautrec recorreu a uma idêntica economia de meios para uma nova arte do cartaz. Então, Toulouse-Lautrec estava se descolando, né? Principalmente no seu fim de ciclo, né? Afinal de contas, ele era um artista em formação ainda quando morre, né? Ele estava descolando daquela exigência da arte acadêmica e estava sendo abraçado pelas artes gráficas. Ele estava sendo acolhido principalmente por essa área da arte do cartaz, da ilustração. Principalmente também precisamos destacar que ao longo da sua formação ele vai ter diversos professores que trabalham com ilustração. A ilustração está sempre no cerne, né, da vida acadêmica de Toulouse-Lautrec. Porém, tem uma diferença fundamental dele para outros ilustradores que hoje seriam chamados de design gráficos, que é o pensamento. Toulouse-Lautrec ele vem de uma família aristocrática. Ele vem de uma família que o pensamento da formação artística não inclui o trabalho propriamente dito, o trabalho braçal, o trabalho de volume, né, que um ilustrador o possui. A ideia do ilustrador, ou a ideia do tipógrafo, ou a ideia do designer é diferente da ideia desse artista do qual Toulouse-Lautrec, ao longo da sua curta vida, transformou inclusive num arquétipo, né? Daquele artista boêmio, do artista que tem inspirações, que sim, trabalhava de maneira febril, porém trabalhava sem um pensamento comercial, né? E que, apesar de ser um artista que estava subvertendo a linguagem, a concepção da formação do artista, ou seja, aquele artista que recebia encomendas e que ia fazer alguns trabalhos em ateliês, é o mesmo pensamento dos artistas acadêmicos. Afinal de contas, é importante destacar que Toulouse-Lautrec nada mais é do que um aristocrata que vai conhecer uma sociedade burguesa, mas ele faz parte desse hall, né, de indivíduos que, na sua grande maioria, quando nós pensamos em artistas, são formados de artistas de pensamento acadêmico. Na segunda metade do século XIX, segundo Bonamy, artistas e pintores como Toulouse-Lautrec começaram a criar cartazes para vender produtos.
Esses cartazes foram os primeiros exemplos do que seriam arte publicitária, isto é, arte aplicada. Essa atitude dos pintores deu início ao desenvolvimento de uma atividade profissional baseada no desenho. Importante salientar que a ilustração ela já existia, né? As iluminúrias já existiam, os trabalhos em livros, né? Os trabalhos em alguns tipos de cartazes, porém a aproximação de artistas para o meio publicitário, para o meio de cartazes, ele vai ser oriundo das tecnologias. Com o avanço das tecnologias, esses desenhistas se aproximam, né? Por exemplo, Toulouse-Lautrec não era um tipógrafo, mas ele consegue fazer letras em cartazes graças ao advento da litografia, né? Assim como outros artistas. Então, essa proximidade de linguagens e, naturalmente, a mudança de demanda. No caso de Toulouse-Lautrec, por exemplo, ele vai começar a receber demandas não de famílias aristocratas, mas de donos de cafés. E a demanda é diferente. O dono do café não vai pedir para o Toulouse-Lautrec um retrato. Ele vai pedir para ele um cartaz que vai chamar a atenção de novos visitantes. No transcurso da história, esta atividade diversificou-se de acordo com a demanda da sociedade, do comércio e da indústria, convertendo-se em especialidades do desenho, como desenho gráfico, desenho industrial e desenho têxtil. Então aqui nós podemos ver um cartaz, talvez um dos cartazes mais clássicos, né, de Toulouse-Lautrec, que é o cartaz que ele faz para o Moulin Rouge, né, que inclusive serve de inspiração para o filme de 1952. Nós podemos ver os principais personagens do Moulin Rouge, do qual Toulouse-Lautrec tinha uma convivência, né? E a gente pode ver aqui o trabalho cartunesco de Toulouse-Lautrec, ou seja, um claro afastamento da arte acadêmica. Assim, segundo Bonamy, a nova tecnologia de impressão atraiu artistas plásticos para fora das galerias e os artesãos passaram das oficinas para as fábricas. Estabeleceu-se um vínculo com o comércio, que rapidamente utilizou a tecnologia de impressão para produzir em massa reproduções de alta qualidade, manipulando fontes, cores, estilos de layout e, por fim, a fotografia, com o propósito de vender seus produtos. Aqui vale uma reflexão. Geralmente, quando nós falamos da história da arte, da história do design, nós estamos falando do ponto de vista de uma sociedade burguesa. Quando nós pensamos em Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, todos esses artistas, por mais que tivessem condições financeiras diversas, por exemplo, Van Gogh era muito pobre, Paul Gauguin também, mas todos eles tinham dois elementos em comum. Um é que vinham de famílias aristocratas ou de famílias burguesas. E todos eles, de alguma forma, eram financiados. Cézanne já era uma pessoa rica. Paul Gauguin, muitas vezes, foi financiado pelo irmão do Van Gogh, assim como o próprio Van Gogh. E Toulouse-Lautrec era financiado pela família. Então, a noção de trabalho desses artistas era completamente diferente da noção dos artesãos que foram para as fábricas. Esses mesmos artesãos que em algum momento, né, fizeram diversas manifestações de protesto acerca das suas condições de trabalho. Artesãos que provavelmente participaram
da Revolução de Fevereiro de 1848, né? Uma das revoluções que a França ficou perdida na história, porque era uma das revoluções de proletariado e que, infelizmente, não deu certo. A revolução contada é a revolução dos vencedores, que é a Revolução Francesa de 1789. Mas essa revolução do proletariado, ela fica perdida na história. Assim como a ação desses artesãos ficaram perdidas, né, ao longo da história. E isso se deve ao fato de que a história é contada por quem detém o poder econômico, social. O artista comercial, segundo Bonamy, precursor do design gráfico, nasceu da fusão entre arte e ofício, criando a nova linguagem visual necessária para se comunicar com um novo consumidor. Ou seja, a ideia do ofício como trabalho a ser remunerado e um trabalho a ser remunerado para um público geral, massificado, é um pensamento novo. E é um pensamento que os artistas ou não tiveram ou não foram desenvolvidos, né? Por isso que Toulouse-Lautrec ele tem uma importância seminal nessa análise, porque ele é uma espécie de meio de campo entre o artista e esse artista novo, né? Muitas pessoas falam entre o artista visual e o designer, mas na verdade existe a formação de um novo artista que tem um pensamento diferente acerca do seu próprio fazer, né? De não contar com financiamentos de outras pessoas ou de famílias, mas sim, através do seu ofício, ele conseguiu seu sustento e trabalhar e tudo mais. Não que Toulouse-Lautrec não buscasse isso, tanto é que ele tem uma formação inicial com o Pritchetot devido à autonomia do Pritchetot. Mas mesmo o Pritchetot ele tem uma ideia do sustento do artista muito diferente desse novo indivíduo que está surgindo. E muito provavelmente esse novo indivíduo que tá surgindo não apenas da sociedade burguesa, mas da sociedade proletariada. Segundo Bonamy, Arnold Hauser afirma que o surgimento de um novo mercado levou a um aumento da produção, fazendo com que o desenvolvimento dos domínios dos novos meios, que deveria ser normal e suave, de acordo com uma exploração plena e progressiva, fosse atropelado pelo avanço técnico, o qual ocorreu de forma tão rápida que o homem não teve tempo de entrar no mesmo ritmo que as novas tecnologias. Isso é um ponto muito importante de discussão, porque nesse tempo a Revolução Industrial não estava levando em conta o ser humano. Havia profissionais com jornadas terríveis, né? Jornadas de trabalho terríveis em situação insalubre, com baixos salários, né? Pessoas que ou profissionais que não tinham nem tempo de pensar sobre o seu ofício de arte e que tinham um choque de realidade ao entrar numa fábrica. Haviam muitos artesãos que realizavam o seu próprio trabalho do começo até o fim e de repente estavam num sistema sequencial de trabalho, né? Fazendo apenas uma determinada função e uma função mecânica, né? E dentro de uma jornada de trabalho totalmente extenuante que praticamente acabava com a saúde do indivíduo e sem uma remuneração que o conseguisse manter por muito tempo naquele ritmo, né? E, obviamente, isso afetou não só os artesãos, mas artistas também. Então, dentro dessa realidade, nós vamos ter o William Morris, que, segundo Bonamy, com o intuito de contestar essa produção industrializada, o William Morris, inspirado no escritor e crítico de arte John Ruskin,
acreditava na possibilidade de a arte ser a base de uma ordem social melhor, na qual a vida humana uniria arte e trabalho, como ocorrera na Idade Média. Ou seja, o William Morris ele entende que precisava ter um passo atrás desse processo da formação do capitalismo e da Revolução Industrial, remetendo que o tempo das guildas, né, o tempo do qual os artistas eles faziam trabalhos mais elaborados, com materiais mais sustentáveis, né? E aí, a partir dessa parceria, né, do William Morris, ele vai desenvolver um movimento chamado Arts and Crafts na Inglaterra, né? Então aqui nós temos alguns tipos de trabalho, né, que o William Morris fazia. O William Morris era bastante diversificado, né? Ele vai ter trabalhos na área de arquitetura, vai ter trabalhos na área da tipografia, da ilustração. Então aqui nós estamos fazendo um recorte mais para a parte de ilustração e design gráfico. Então esses temas aqui, né, são bem interessantes no trabalho do William Morris, né, que ele vai ter um trabalho muito rebuscado, né, com padrões, com padronagens, né, trabalhos que vai utilizar bastante linhas curvilíneas, temas que não necessariamente vão refletir o cotidiano, mas que vai fazer parte do cotidiano, uma vez que estampa livros, vai fazer parte da arquitetura, né? Então ele vai refletir, ele vai representar o cotidiano dessa nova sociedade de uma maneira mais concreta e não, por exemplo, de uma maneira mais ilustrativa, como os artistas, né, desse pós-impressionismo ou esses dissidentes o fazem. O John Ruskin, né, que é um parceiro, né, do William Morris nessa concepção do movimento Arts and Crafts, né, sonhavam com uma reforma total das artes e ofícios e com a substituição da medíocre produção em massa por um artesanato consciencioso e significativo. Agora, é muito importante dizer que esse pensamento ele está dentro de uma sociedade capitalista. Então, o que ocorre? Esse pensamento que num primeiro momento parece ser uma solução para um trabalho de melhor qualidade, né, e consequentemente até fazendo com que o proletariado tenha uma situação melhor de trabalho, né, de condições, ou seja, refrear essa produção tecnológica, na verdade, a longo prazo, isso se reflete até hoje, diga-se de passagem, existe, na verdade, um trabalho que passou a ser mais caro, né? Porque é um trabalho artesanal, é um trabalho com materiais mais caros, é um trabalho, usando um termo contemporâneo, gourmetizado, né? E que é um trabalho voltado para a classe mais rica. Não é um trabalho voltado para as classes populares. É um artesanato, entre aspas, que hoje em dia vai ser vendido em grandes lojas caras para um público que pode pagar esses artesanatos assinados. Se esse foi o pensamento do William Morris e do John Ruskin, creio que não. Mas é um pensamento distorcido pela própria sociedade, pela própria natureza da sociedade, que tanto Morris quanto Ruskin não conseguiram prever, né? Ao invés de dar um passo atrás, como eles propunham, o Arts and Crafts acabou dando um passo adiante no capitalismo, criando, né, ou ressaltando a diferença social entre classes ao apresentar um determinado tipo de produto que só uma classe social pode consumir. Ruskin e Morris alimentavam a esperança
segundo Gombrich, que a regeneração da arte pudesse suscitar um retorno às condições medievais. Mas numerosos artistas percebiam que isso era impossível. Ansiavam por uma nova arte, baseada numa nova sensibilidade para o desenho e para as capacidades inerentes de cada material. Essa bandeira de uma nova arte, ou Art Nouveau, foi desfraudada na década de 1890. Então, a Art Nouveau nós podemos pensar como um movimento de pensamento universal, enquanto o movimento de Arts e Crafts ele ficou bastante alocado naquela época da qual estava sendo desenvolvido numa Inglaterra que estava em profusão de uma revolução industrial. A Arte Nouveau ela persevera, né? Não que sejam movimentos de oposição, principalmente no seu sentido gráfico, no seu sentido estético, mas há um pensamento diferente, né? A Arte Nouveau ela consegue se adequar muito mais ao pensamento capitalista, não só do momento, mas ao longo, né, da nossa sociedade, do que o Arts e Crafts. E aqui nós mostramos um dos integrantes, né, da Arte Nouveau, que seria o Jules Chéret. Observe que, assim como Toulouse-Lautrec, ele faz ilustrações de cartazes para o Moulin Rouge, porém ele é um artista melhor resolvido no que se refere às artes gráficas. E isso se deve ao fato que Toulouse-Lautrec era muito jovem, né? Ele ainda estava tateando onde ele realmente iria produzir, e muito experimental, né? Então aqui nós observamos um artista melhor resolvido, com soluções gráficas, com uma ideia de composição muito mais próxima da ilustração do que das artes visuais, né, ou das artes acadêmicas, né? Ele consegue fazer uma composição da qual tem mais elementos próximos das iluminúrias, né? E, de acordo com Gombrich, a arte da ilustração ganhou igualmente com o desenvolvimento de tais efeitos. A palavra de louvor mais usada nesse período de Art Nouveau era decorativo. Pinturas e gravuras devem exibir um padrão agradável ao olho, muito antes de se poder ver o que representavam. Lentamente, mas com firmeza, essa tendência de estilo para o decorativo pavimentou assim um caminho para uma nova abordagem à arte. Agora, fica aqui a provocação, né? Apesar do Jules Chéret, na área de ilustração, ter um trabalho, novamente, muito mais resolvido, né? Muito melhor definido graficamente do que o Toulouse-Lautrec, quem fica para a posteridade é o Toulouse e não o Chéret. O Chéret ele é conhecido de maneira de nicho, né? Entre ilustradores e designers, mas Toulouse-Lautrec não. E isso se deve a um elemento do qual o capitalismo soube trabalhar muito bem nas artes visuais, que é o olhar na vida, na biografia do artista. Então, um artista que tem uma vida bastante turbulenta, como é o caso do Toulouse-Lautrec, ele acaba tendo no universo das artes muito mais destaque do que um ilustrador que vai trabalhar com temas leves, como é o caso do Jules Chéret. Outro artista que ele é redescoberto, principalmente na época contemporânea, por ilustradores e principalmente quadrinistas, é o Alphonse Mucha. A Art Nouveau, influenciado pelo Arts e Crafts, tornou-se um estilo de design universal, que abrangeu todas as áreas das artes visuais e da arquitetura, inspirando-se na natureza para criar estilos e letras, vinhetas ornamentais a partir de formas foliáceas, orgânicas e motivos curvilíneos. Tá? Isso aqui é uma citação de Satoué no livro de Bomeny.
Perdão, errei aqui a pronúncia, né? Mas o que vale aqui na questão da análise é que esses trabalhos extremamente virtuosos, né, uns trabalhos muito bonitos de se ver, eles tinham uma missão de ornamentar, de complementar ou de representar graficamente a parte boa de uma sociedade burguesa. Algo que Gauguin, Van Gogh, Cézanne e Toulouse-Lautrec não necessariamente faziam. Então esses artistas que eram bem aceitos nos seus tempos, né? Nos seus períodos, muito provavelmente tinham uma condição financeira muito melhor do que os artistas pós-impressionistas de maneira geral, né? Ao longo do tempo, eles não tiveram uma relevância de discurso. Ao contrário de Lautrec, Gauguin, Van Gogh, Cézanne, dentre outros. Então vale essa reflexão, esse pensamento em relação à Arte Nouveau e o Arts and Crafts. Uma coisa muito interessante no movimento da Arte Nouveau é que nós vamos ter artistas, mulheres, como protagonistas do processo, né? Diferente das artes visuais, onde nós vamos ter artistas impressionistas que vão estar sempre na condição de coadjuvantes, né? A história da arte é contada pelo olhar do homem, né? Na Arte Nouveau e no Arts and Crafts a coisa é um pouco diferente. Então, na Arte Nouveau nós podemos considerar, né, Frances MacDonald e sua irmã Margaret MacDonald como uma dos principais nomes nesse ramo, né, nesse segmento. De acordo com Bomeny, na mesma época, um grupo de artistas escoceses, as irmãs Frances e Margaret MacDonald, traduziu o movimento Arts and Crafts para articulações mais abstratas e geométricas. Elas e os maridos, os seus respectivos maridos, ficaram conhecidos como The Glasgow Four, e seus projetos e ideias, difundidos pela revista The Studio, chegaram até Viena e Hamburgo. A carreira das duas foi relativamente curta, pois Margaret morreu precocemente, né? Mas elas conseguiram produzir muito trabalho e conseguiram definir uma identidade gráfica que até hoje inspira bastante ilustradores, como nós podemos ver nessas imagens aqui, né? Esse tipo de ilustração, tanto a ilustração da esquerda quanto da direita, são ilustrações que ressoam hoje na ilustração contemporânea, né? E muito bem documentado, isso que é muito importante, o que é um pouco diferente das artistas desse período que enveredaram para as artes plásticas, né? Na área da ilustração, você vai ter uma documentação mais rica em relação a essas artistas. Importante dizer que nesse período, né, ainda tinha uma sociedade aristocrata e burguesa muito preconceituosa. Então nós vamos ter diversas artistas que, devido a preconceitos, vão acabar assinando ou com nomes andrógenos ou com nomes masculinos. Então, isso dentre outras questões sociais, acaba sendo muito difícil de documentar a arte das mulheres daquele período. Tendo esse escopo, nós vamos começar a falar propriamente da arte moderna, ou seja, da arte da entrada do século XX. Então é importante ter esse fim do século XIX, mostrar essa profusão de vários movimentos, de várias linhas de trabalho
para nós podermos entender como o século XX começa e como os artistas que vão se posicionar no século XX como realmente interlocutores deste século. Vale lembrar, né, que no século XX nós ainda vamos ter artistas como, por exemplo, Monet, né, que vai estar lá no impressionismo em 1874, mas no século XX ele ainda é um artista vivo, né? Então, essa nova safra de artistas do século XX, ele vai ter uma responsabilidade de poder falar para esses artistas que estão, né, nessa transição do final do século XIX para o século XX, uma nova forma de ver a arte. Então, segundo Gombrich, a arte moderna nasce de sentimentos de insatisfação dos artistas do final do século XIX. E as várias soluções que esses artistas buscaram converteram-se nos ideais de movimentos que viriam a seguir no século XX. Por mais loucos que esses movimentos possam ter parecido no começo, não é hoje difícil demonstrar que eles construíram tentativas sistemáticas e coerentes para escapar de um beco sem saída, em que os artistas se encontraram. E aí, no caso da arte moderna, volto a ponderar que um elemento importante para a arte moderna é a biografia do artista. Então, quando nós vamos assistir, por exemplo, um filme de Van Gogh, nós assistimos esse filme, aliás, só existe esse filme porque a biografia dele, além de ser bem documentada em diversos aspectos, ele possui outros que são polêmicos. Até hoje existe divergência da forma que Van Gogh morre. Se ele, de fato, tirou a vida ou se ele sofreu um acidente, né, ou um assassinato. Não se sabe se foi um crime. Não há uma prova concreta da ação. E isso é mostrado em filmes, em livros, em biografias. Então esse mistério em torno do artista, essa áurea que é criada em torno do artista, reflete na obra de arte dele. O mesmo ocorre com Gauguin, né? O mesmo ocorre com Cézanne e outros artistas, né? Mas isso é uma característica da arte moderna e que é agregada a esse sistema capitalista do qual nós estamos inseridos. O arquétipo do artista é Van Gogh, que não se corrompe pelo mercado e defende seus ideais até o fim. Porém, aquele asterisco. Esse arquétipo de artista é um artista que é sustentado. Então, ok, Van Gogh não se vende, mas o irmão dele tem que se vender. O irmão dele tem que aderir ao sistema, senão ele não consegue seu sustento a ponto de ajudar financeiramente o irmão. Então esse arquétipo ele vai até a página 3. Na arte moderna, um trabalho pode agradar ou não o público comum, mas não há dúvidas acerca do que o senso comum entende como arte. Então, por mais que existam movimentos nesse início do século XX, de maneira geral, a arte moderna, você pode gostar ou não do resultado, você pode achar que aquele trabalho bom ou achar ele ruim, mas você não discute se ele é arte ou não num primeiro momento. Quando nós avançamos, e importante dizer, no próprio início do século XX, afinal de contas, Marcel Duchamp, ele vai estar fazendo seus ready-mades em 1917. Né? Se vocês pararem para pensar, Monet, em 1874, estava fazendo a primeira exposição impressionista. De 1874 para 1917 é um tempo extremamente escasso. Então, em 1874, estava se subvertendo a noção de desenho acadêmico,
em 1917, estava se questionando, né, o abandono de todos os suportes conhecidos e trazendo um urinol para um museu. E esse marco faz com que na arte contemporânea haja o questionamento acerca do que é arte, porque é parte intrínseca no processo de construção da obra. Na arte moderna, a distorção do mundo visível para expressar o sentimento do artista é a sua base. Dá para considerar um Toulouse-Lautrec um artista moderno? Eu diria que ele é um artista de transição. Mas, de fato, um artista que tem toda uma base acadêmica, ele reflete o trabalho dele através de formas cartunescas, um Van Gogh que vai fazer a sua própria anatomia, né? a sua própria noção de volumes de cor, a própria modo de olhar, todos esses artistas podem não ser modernos, mas eles vão influenciar os movimentos modernos. Tá? Então, por exemplo, Auguste Courbet, ele não pode ser considerado um artista moderno, né? Mas ele é um artista que ele vai lançar uma ideia que a arte deve ter uma iconografia capaz de ser reconhecida por uma criança, calcada em cenas do cotidiano. Os modernos utilizam isso. Os impressionistas representam o mundo propriamente visível, né? Os dissidentes, de maneira consciente, distorcem o mundo para expressar o que sente. E aí nós podemos colocar, né, alguns artistas que com essa ideia vai influenciar quais movimentos? Cézanne, ele vai influenciar o cubismo, né, ou esse movimento. Obviamente, não podemos considerar Cézanne um cubista, mas o pensamento dele, o raciocínio dele vai influenciar o cubismo. Van Gogh, novamente, não podemos considerá-lo um expressionista, mas o modo de trabalhar dele, o modo de representar graficamente, o faz influenciar esse movimento. O mesmo pode ser pensado para o Gauguin, que vai influenciar o fauvismo na sua ideia de colorização e de trabalho. Toulouse-Lautrec vai influenciar o design de maneira geral. Ou seja, ao longo do tempo, a arte é um conceito abrangente que a cada geração apresenta uma expansão em áreas e limites. A arte moderna, neste contexto, abrange os movimentos artísticos oriundos do final do século XIX e atuam até metade do século XX. Mas aí colocamos uma provocação do Champ, já na primeira metade do século XX, estava desenvolvendo arte contemporânea, ou uma arte de pensamento contemporâneo. A arte moderna e contemporânea não devem ser tratadas, então, como movimentos de oposição, mas de fluxo contínuo. Há uma evolução histórica e em andamento. O questionamento adequado é refletir acerca da arte em suas respectivas épocas, dentro de um pensamento econômico, social e histórico. Bom, pessoal, vamos deixar essa provocação, né, essa reflexão, para o nosso próximo encontro, para a nossa quarta aula, da qual nós vamos estar falando dos principais movimentos do século XX, né, da primeira metade do século XX. Vamos estar falando também do contexto social, econômico, histórico, porque o início do século XX não foi fácil. Houve 2 guerras e no meio dessas guerras houve uma crise econômica da qual dilacerou a sociedade de maneira geral. Como os artistas se comportaram no meio desses movimentos tão
intensos e que mudaram e que traz até hoje consequências no nosso mundo contemporâneo, na maneira de pensar capitalismo, na maneira de pensar sociedade. Isso que nós vamos ver na próxima aula. Então, desde já, o meu muito obrigado.